O profeta Isaías, no capítulo 53, nos diz: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías escreveu 700 anos antes da morte de Cristo. E esse capítulo 53, ele dedica-se a falar, a anunciar profeticamente a morte do Cristo. Um detalhe, veja, no começo ele diz, ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Nos dias de Isaías, as penas de morte administradas ou eram por forca ou por apedrejamento. Mas ele já anuncia aqui uma morte que existe transpasse. Ele está anunciando o tipo de morte. Envolvia a crucificação, pregos que passam pés e mãos, lança que lhe é espetada. E anuncia que a sua morte vai ser o quê? Vai ser um castigo que nos traz a paz. Era conhecido, era sabido, e esse era o propósito de Jesus. Ele sabia que daqui a alguns dias ele seria morto. E no meu entender, além de toda a expressão de zelo, aquela ação na área do templo, em que deixa tão indignado a liderança judaica, era um movimento de uma pedra de xadrez do Senhor, que iria provocar uma reação de um cheque, levando-o à morte, mas que não era mate. Ele ressuscitaria. Vejam, em Atos capítulo 2, lemos: varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Deixa eu inverter a ordem desse último versículo. A ação que assassinou o Senhor Jesus Cristo foi feita por mãos iníquas, pelos romanos não judeus. Por trás da ação romana existia a condução e a manipulação judaica. Vós o matastes. Mas antes disso, observe, este foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Os romanos não fizeram isso porque quiseram, os judeus não tinham autonomia de fazer isso. Foi Deus quem fez aquele movimento que ia implicar numa reação judaica e romana que o levaria à morte. Jesus sabia disso. Eventualmente nós podemos ouvir a história de algum país que está instável politicamente por alguma revolução e alguns países anunciam, advertem seus cidadãos que estão naquele país: retirem-se, corpos de missionários são retirados de lá. O Senhor Jesus estava indo para o meio da confusão. Ele sabia tudo que ia se desenrolar. E ele foi. Porque ele era focado no propósito divino. Todos esses fatos saltam dessa narrativa que descreve o que aparentemente foi uma ação descabida do Senhor Jesus Cristo. Não. A reação dele era perfeitamente adequada para o tamanho de corrupção e violência em que a piedade e a devoção tinham sido substituídas por comércio, por lucro.
E a sua reação é compatível com isso. Ele estava no campo de autoridade. Ele estava no foco de que o que vale é a sua relação com Deus. E ele sabia que ele tinha que ir para aquela cruz. A humilhação, a vergonha, a dor, o sofrimento, a morte e tudo que se seguirá nos próximos dias não foi motivo para que o Senhor Jesus Cristo não seguisse em frente. Ele sabia por quê.